No episódio do Edu Responde dessa semana, nós iremos falar a respeito do que o diabético pode comer à noite. Quais são as melhores opções de alimentos? Falaremos também a respeito da musculação e diabetes. Será que ela realmente faz diferença no tratamento? E também falaremos a respeito de dores nas pernas e glicose alta. Será que tem relação essas duas situações? 3 super conteúdos, então aproveita, assista até o final, pois eu tenho certeza que você sairá daqui aprendendo cada vez mais. E a pergunta de número 1, ela é a seguinte: Edu, o que comer à noite? E a resposta aqui é muito relativo a essa sua pergunta. Depende de qual a fome que você se encontra na parte da noite. Se você faz uma alimentação mais equilibrada durante o dia, come fibras, come proteínas, geralmente na parte da noite você não chega com tanta fome. Então você pode fazer uma refeição mais leve. Mas eu gosto muito que o diabético crie o hábito de jantar na parte da noite a partir de proteínas, boas fontes de gordura, boas fontes de fibras, pois a partir daí vai ajudar no controle glicêmico na parte da noite e da madrugada e vai favorecer para que na manhã seguinte, na glicemia em jejum, ela fique controlada e isso vai refletir diretamente no resultado da sua hemoglobina glicada. Pois pensa comigo, se você passa 8 horas do seu dia, que é o horário que você está dormindo em média, com a glicose controlada, você já tem 1/3 do seu dia com a glicemia estável e isso, na hora de verificar a hemoglobina glicada, vai ajudar a manter mais bem controlada, sem contar que, ao amanhecer com a glicose controlada, com uma refeição do café da manhã ok, um almoço ok, você já mantém o dia inteiro de glicemia controlada. Então, eu gosto muito que o diabético possa fazer refeições interessantes, inteligentes na parte da noite. Então pode começar com uma fonte de proteínas, peito de frango grelhado, um peixe grelhado também. A gente pode fazer a carne de boi grelhada, pode fazer também a carne de porco grelhado, ovos também pode fazer, omelete, ovo cozido, ovos mexidos, adicionar um pouquinho de queijo e a partir daí você já tem a fonte de proteínas do seu jantar, já vai te dar saciedade. Agora você adiciona fonte de fibras, você pode adicionar, por exemplo, um repolho refogado, uma couve refogada, uma taioba refogada, pode adicionar outras folhas verdes, como por exemplo, alface, rúcula, agrião, você pode adicionar também uma cenoura ralada, uma beterraba ralada, fica uma delícia e você já adiciona maiores fontes de fibras que vão ter vitaminas e que vão te dar saciedade. Pode fazer também uma salada com tomate, com cebola, com pimentão, você assim já vai ter um vinagrete, tempera com um pouquinho de vinagre, um pouquinho de limão, um pouquinho de pimenta do reino e aí você vai modelando as fontes de fibras das suas refeições. Ou um brócolis também você pode adicionar e a partir daí você tem uma infinidade de opções de fibras. Você também pode adicionar alguma fonte de gordura. Então, um pouquinho de azeite ou a carne que você escolher pode ser uma carne um pouco mais gordurosa, então você não precisa comer carne gordurosa em excesso, mas nada impede que você adicione uma carne que possui um pouquinho de gordura a mais. É claro que com controle e sem excessos. E a partir daí, a depender da sua fome, por último, você adiciona alguma fonte
fonte de carboidrato, como por exemplo, a batata doce assada, você pode adicionar, por exemplo, uma abóbora cozida, mas essas fontes de carboidrato devem ser moderadas, pois se você adicionar uma grande quantidade, a sua glicose vai subir de noite e aí a sua madrugada inteira a glicose está em 150, 160, 180, 200, 220 e assim por diante. Então é assim que a gente encontra os melhores caminhos para poder escolher o que comer à noite. Caso você não tenha tanta fome assim, coma somente um omelete ou algum ovo cozido, e aí você já faz a sua refeição e fica com a glicose controlada, tá ok? E a pergunta de número 2, ela é a seguinte: Edu, a musculação realmente ajuda no controle da glicemia? E a resposta é que sim, a musculação é capaz de ajudar a controlar a glicose mais facilmente por causa da prática de atividade física, de movimentar os seus músculos, de gastar energia e a partir daí o seu corpo vai utilizar a glicose que está circulando no seu sangue para poder pegar essa glicose, jogar para dentro da célula e a partir daí, com a glicose dentro da sua célula, utilizar como fonte de energia. Então, a musculação é sim muito bem-vindo para o controle da glicemia, na diminuição do peso corporal, no aumento da força, da resistência. Então, se você pode praticar musculação, tem condição financeira, tem uma academia perto, tem uma academia no seu prédio, não deixe de praticar porque traz benefícios enormes para quem possui diagnóstico de diabetes. Inclusive eu pratico há muitos anos, pois é a minha principal prática de atividade física. Então eu levei para a minha vida e pratico porque me dá satisfação. É uma fonte de prática de atividade física que eu faço diariamente e que me traz benefícios no controle da glicemia. Então, para você que possui diagnóstico de diabetes, pode e deve praticar a musculação, tá ok? E a pergunta de número 3, ela é a seguinte: Edu, minhas pernas estão doendo. Pode ser da glicemia alta? E a resposta é que sim, glicemia alta por longos períodos pode favorecer danos aos nervos, principalmente e inicialmente dos pés, das pernas, que é chamado de neuropatia diabética. É uma complicação muito comum devido à glicose alta por longos períodos e que pode gerar esse desconforto, pode gerar dor, pode gerar dormência e, infelizmente, são lesões que não são reversíveis. É importante que, a partir desses sinais, você procure um médico neurologista para ele avaliar se realmente é um problema relacionado à neuropatia diabética ou também pode ser um problema circulatório. Aí você precisa procurar um médico para isso. Mas para quem possui glicose alta, não consegue controlar a glicemia, a glicada está alta, não pratica atividade física, não tem uma alimentação legal e as pernas têm ficado doendo, têm ficado inchadas, têm ficado dormentes, têm perdido a sensibilidade nas pontas dos dedos dos pés. Esses são sinais de neuropatia diabética, que é uma complicação decorrente do mau controle do diagnóstico de diabetes, tá ok? E essas foram as 3 perguntas que eu escolhi para poder falar de forma mais aprofundada aqui no canal essa semana. Se você quer ter uma pergunta respondida por mim, não deixe de me seguir lá no Instagram, eu vou deixar o @ aqui embaixo, pois lá eu solto uma caixinha de perguntas e as melhores perguntas eu trago aqui para o canal e assim a gente vai aprendendo a partir do ganho de conhecimento, tá ok?
Se você está assistindo até agora, é sinal de que você gostou do conteúdo, e se você gostou do conteúdo, não deixe de se inscrever no canal, de deixar o seu joinha, de ativar as notificações e o principal, não deixe de compartilhar esse vídeo com aquele seu amigo que possa ter dúvidas em relação ao que comer à noite, em relação às dores nas pernas, em relação à musculação, pois assim ele aprende cada vez mais. E afinal, não custa nada para você compartilhar lá no Facebook, no Instagram, no WhatsApp, pois dessa forma o YouTube passa a entender que é um conteúdo de relevância e espalha para cada vez mais pessoas, tá ok? Aqui ao lado vou deixar mais um super conteúdo, então não deixe de continuar maratonando aos vídeos do canal, pois dessa forma você continua aprendendo a lidar com o seu diagnóstico, melhorando o seu tratamento, ganhando mais saúde e o principal, vivendo livre do aparecimento de complicações do diagnóstico de diabetes, tá ok? Então, nós iremos ficar por aqui, fiquem todos com Deus e até mais.